A ideia de um Deus só surgiu lá no Egito, né? Foi um faraó, que todo faraó já era Deus, eles já eram um Deus. Então, se for lá no Egito, você vai ver que eles tinham um Deus para levantar o sol, para baixar, um Deus para levantar a lua, Deus para a chuva, Deus para o sol, tudo. Porque todos os faraós eram, quando morriam, eram deuses. Então, para mostrar o poder deles que eles tinham em vida, eles construíam as pirâmides, e essas pirâmides eram seus túmulos mortuários, né? Então, quando você vê quem assistiu aquele Indiana Jones, onde que ele ia buscar as relíquias, os tesouros? Nas pirâmides. Então, teve um faraó que falou assim: não, eu vou ser maior do que todos. Porque já que ele já era Deus, né? Então sempre um quer ser mais que o outro. E não tinha como, que os outros também já eram deuses, só que já tinham morrido. Ele falou assim: não, eu vou me autodeclarar Deus. E ele se autodeclarou Deus, o Deus Sol. Porque o Sol, quem que é o Sol? É a luz do mundo. E o Sol ajuda tudo, né? Tem sol para as plantas, para os seres humanos só sobrevivem por causa do sol. O sol ilumina o mundo inteiro e tal. Então ele falou: sou o Deus Sol. Daí surgiu um Deus só. Que no caso tinham vários deuses, aí começou um Deus só, que era maior do que os outros. Esse Deus reina sobre os outros deuses, o rei dos reis. Aí a Grécia ia lá pegar conhecimentos lá no Egito. Então acabou que a Grécia trouxe isso, e até você vê que a gente quer o quê? A gente vive hoje e quer saber de tudo. Sem estudar, sem fazer nada, sem buscar nem nada. Não, sabe de tudo. Na verdade, a gente acaba enchendo a nossa cabeça de coisas inúteis, que por fim a gente sabe que é inútil, mas se a gente assumir que aquilo ali é errado, a gente entra em conflito. Porque destrói todo o nosso conhecimento de realidade. Aí eu vou ter que ser certo, porque quando eu entendo que é o Deus da Bíblia, né, da religião de hoje, do cristianismo, o Deus ele erra, ele se engana, ele se ira, ele se arrepende. Isso é homem, gente, isso é homem. Porque foi o homem que criou a religião, não a religião que criou o homem, é o contrário. O homem que criou a igreja, não foi a igreja que criou o homem. Então a igreja criou Deus, não foi Deus que criou a igreja. Inclusive na própria história de Jesus Cristo, você vê que Jesus Cristo ele não era judeu e ele também não era cristão, porque não existia cristianismo ainda, porque cristianismo é de Cristo, né? As pessoas já perceberam, as pessoas que, principalmente os religiosos, esses que leem a Bíblia e tudo, eles já perceberam que isso é uma balela, mas se você desconstruir isso da sua mente é difícil, porque aí você vai ter que falar a verdade, você vai ter que ser correto, vai ter que ser sincero, por ser, não porque alguém te mandou, não, vamos bater palma, o cara é honesto. Não, você tem que ser honesto por ser, você tem que ser bom por ser, você tem que ser generoso, tem que ser leal e tudo mais, mas não, as pessoas são corruptas, se escondem atrás do erro do outro. Não, mentiu. Aí tem a pessoa que fura fila, né? Faz parceria lá para passar na frente e tal. No dia que é roubada, se escandaliza. Mas eu fui roubado, roubaram meu carro, roubaram minha casa. Hã? Você tá falando isso? Ué, você roubou a vez do outro, o outro roubou sua casa, tá em empate, filho. Mude a forma como pensas, mudará a sua realidade. Essa é a minha verdade. Qual é a sua?